E aí, pessoal, fala, tudo certo com vocês? Eu estou aqui para mais um vídeo, né, do canal. Dessa vez eu vou falar de uma rota metabólica, né, fundamentalmente relacionada com a produção e geração de energia. Ela se encontra no capítulo 14, né, do nosso livro, que a gente sempre fala, né, o Princípios de Bioquímica de Leninger. E muitas coisas aqui que eu vou falar, eu mencionei, eu expliquei mais detalhado justamente no vídeo de carboidratos. Vou deixar aqui no card, certo? Então, aqui justamente a gente tem, né, três tipos de moléculas, né, o glicogênio, glicose e piruvato. E ao decorrer desses vídeos a gente vai preenchendo, né, de acordo com o nome correto da rota metabólica, certo? Eu vou começar aqui já falando da glicólise, um sinal de raio, né, de energia, justamente porque a partir da glicose, né, que é um açúcar de 6 carbonos, a gente vai ter duas moléculas de piruvato. Só um adendo, né? O piruvato também pode ser chamado de ácido pirúvico. Justamente tem a ver com a desprotonação ou não do grupo carboxílico, certo? Pois bem, então a gente tem aqui a importância, né? Porque que a gente precisa da glicólise. Então, justamente, a gente já sabe desde o ensino médio que ela é a primeira das 3 etapas, digamos assim, principais para a geração de energia nas células de mamíferos e outros, em geral, certo? Justamente, ela vai começar, né, todo esse metabolismo energético. Então, eu coloquei aqui algumas células, né, como, por exemplo, a hemácia, justamente para exemplificar que, inclusive, em algumas células do nosso corpo, ela é a principal, se não a única fonte de energia, certo? Isso decorre porque as hemácias, durante o processo delas de maturação e tudo, elas foram perdendo as mitocôndrias. E como que o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa ocorrem no interior ou na membrana das mitocôndrias, a glicólise ocorre no citoplasma. Então, acaba que algumas nossas células a única fonte de energia, certo? Eu coloquei aqui alguns órgãos, né, como, por exemplo, o sistema nervoso central, evidenciado pelo encéfalo, né, justamente por a glicólise ser uma das principais fontes de energia, né, para alguns tecidos. Aqui eu coloquei um fermentador, justamente porque na indústria a gente tem a produção de justamente vários derivados, né, vários produtos, como por exemplo a cerveja, que justamente nada mais é do que uma reação de fermentação alcoólica por leveduras, né? Então eu trouxe esse fermentador de fundo cônico para exemplificar como seria, né, essa grande produção de etanol por esses micro-organismos. Justamente a fermentação, a glicólise em si, ela tem 10 etapas e a fermentação alcoólica, no caso, seria 2 adicionais, certo? Depois que a gente conseguiu, depois que as células, né, que realizam a fermentação alcoólica fazem o piruvato, tem mais 2 reações para justamente transformar isso em etanol. Pois bem, essa rota metabólica é dividida em 2 etapas, né? Assim como no mundo financeiro, a gente precisa investir justamente para receber mais dinheiro, no caso. Aqui a gente está falando de energia. Então, na fase preparatória, a gente tem um gasto, né, de 2 moléculas de ATP em 2 reações distintas, justamente para produzir uma molécula com maior grau, né, de potencial de energia. Muita gente fala que a glicose gera energia. Eu prefiro o termo de transformar energia de um potencial de outro para outras moléculas, justamente para você ir gerando, né, transformando, né, energia de um estado para outro. Justamente essas ligações, né, entre as moléculas, dependendo da sua constituição, você tem uma energia diferente, certo? Então, a fase preparatória é constituída por 5 etapas, né, 5 reações, tem 5 enzimas, elas estão ocorrendo em seguida, e perceba que algumas, né, têm apenas uma flecha, enquanto outras são flechas duplas, né? Então, justamente aquelas que têm uma flecha, justamente uma reação irreversível, e quando tem essas 2 flechas aqui, é porque é uma reação reversível, certo? A nível celular, lógico.
Aqui a gente tem a fase de pagamento, justamente, que é o momento de depois de investir as 2 moléculas de ATP por glicose, a gente receber, no caso, 4 moléculas de ATPs. 2 na transformação número 10 e 2 aqui na reação 7, certo? E aí, como a gente gastou 2, então, e recebeu 4, então o saldo líquido, né, digamos assim, da reação é de 2 moléculas de ATP. Então, aqui a gente traz um pouco da equação da glicólise, né, como um todo. Eu estou meio que falando um resumo, porque depois a gente vai ver cada uma das etapas. Então, a gente tem a glicose, né, a gente vai ter aqui os substratos, né, justamente para depois, no final da reação, a gente ter 2 moléculas de piruvato, né, que essas moléculas, elas guardam, né, um potencial químico, então elas vão ser usadas, vão estar presentes em outras reações, né, no ciclo de Krebs, enfim, justamente para poder tirar ao máximo esse potencial energético presente nas ligações do piruvato, certo? A gente tem aqui a formação de 2 NADH. Esse NADH é um transportador de elétrons e ele vai estar associado justamente à produção de energia lembra que no ensino médio você vê glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Então, justamente nessa terceira etapa, esses NADH vão sendo acumulados tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, justamente para eles liberarem esse elétron altamente energético, certo? Aqui a gente tem a formação, então, de 2 moléculas de ATP. Aqui a gente está falando do saldo líquido, né? Então, aqui a gente colocou 2 moléculas de ATP e a gente também forma água. Então, aqui mostrando, então, os caminhos, né? A glicose forma DS, reações sucessivas, e a gente forma 2 moléculas de piruvato. Essas moléculas de piruvato podem, em condições aeróbicas, principalmente no nosso organismo, né? Tirando algumas células, né? Como eu já mencionei, elas podem entrar, né, no ciclo de Krebs justamente pela piruvato descarboxilase, que vai formar, então, 2 moléculas de acetil-CoA. A gente vai falar mais para frente como ocorre esse trânsito, né, dos piruvatos para o interior das mitocôndrias, né, então, onde ocorre o ciclo de Krebs, ou também chamado ciclo do ácido cítrico. Enfim, a gente vai produzir, né, vai quebrar o máximo, tentar tirar o máximo, né, de energia dessas reações. No final, a gente vai ter um estado mais, digamos assim, que eles têm menos potencial energético, né? Vai liberar CO2 e água, certo? E aqui tem nosso corpo, pode acontecer principalmente em músculo estriado esquelético, que em situações de intensa atividade física, acaba que vai reduzir substancialmente a presença de oxigênio, e acaba que é necessário, então, uma fonte de energia, mesmo que pouca, né, mais rápida, né, que é o caso da fermentação lática. No caso aqui, o piruvato vai liberar e piruvato vai sofrer uma reação que vai formar lactato, certo? E também ocorre em micro-organismos, né, que fazem fermentação lática, né, que estão relacionados justamente a alguns produtos alimentares. Aqui, alguns tipos de micro-organismos, no caso, no nosso corpo não, né, ocorre a fermentação alcoólica, né, justamente a partir dessas 2 moléculas de piruvato, a gente forma, quer dizer, a gente não, os micro-organismos, né, que fazem essa fermentação, formam 2 moléculas de etanol e CO2. A gente vai falar mais para frente, né, justamente essa função e tudo, por que ocorre fermentação, no final das contas. Então, aqui falando sobre as etapas, né, a gente começa já a glicose nas nossas células, entra para o transportador de glicose, né, que são chamados de GLUT, aí eles recebem denominação, né, são enzimas que têm, digamos assim, a mesma função, porém são desencadeadas por genes distintos, né. Então, através desse transportador GLUT, a glicose entra na célula. Então, uma das estratégias para a célula garantir que a glicose não vá sair é justamente adicionando uma carga negativa, né? A gente vê a glicose, percebe que ela não tem uma carga assim final, né? E acaba que ao colocar esse grupamento fosfato, a gente garante que ela não vai sair justamente porque a bicamada lipídica, ela, digamos assim, barra, né, a passagem de moléculas ionizadas, né? Então, e também tem a questão de enzimas, né? Várias enzimas
precisam justamente desse grupo fosfato em ligação com os cofatores, né? Nesse caso aqui o magnésio, justamente para ocorrer a reação catalítica, né, da enzima, certo? Então, a primeira enzima, hexokinase, né, também pode ser escrita com, em vez desse C, o Q e o U, hexokinase, né, acaba que vai catalisando essa reação. Perceba aqui que aqui temos um adenosina trifosfato, né, então são 3 ligações fosfatos, né, fosfanidrido. Acaba que com a quebra do fosfato mais externo e transferência desse fosfato para o carbono 6, a gente vai ter a formação da glicose 6-fosfato. E essa reação, perceba o grau, né, de energia associado a isso, é relativamente grande negativamente, sabe? Então, por isso que a gente fala que essa reação é irreversível. Ocorre que nas condições naturais das nossas células e tudo, com essa energia padrão livre, né, de Gibbs, acaba que não é reversível, não é espontâneo a formação a quebra, né, da glicose 6-fosfato para a glicose. Então, acaba que é uma etapa irreversível, teoricamente, nas condições celulares, certo? A gente vai ver mais para frente na gliconeogênese como que o nosso organismo soube meio que passar essa etapa. Não tem muito segredo, mas mais para frente eu falo. A segunda já é reversível, perceba quando tem essas duas setas aqui, então significa que em condições, nas condições bioquímicas, né, nas condições celulares, acaba que essa reação pode ocorrer de ambos os sentidos, certo? Perceba que a energia livre padrão é relativamente baixa, né, se a gente comparar com o anterior, então ela é mais fácil de acontecer espontaneamente, por meio da agitação natural das moléculas. A gente tem, então, uma isomerase, né, que transforma essa glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Certo? Aqui temos a segunda etapa irreversível, bastante importante, que é a fosfofrutokinase, ou fosfofrutokinase 1, certo? Tem 1 porque tem a 2 também, certo? Então, justamente, a gente tem essa segundo gasto energético, segunda molécula de ATP. Justamente, perceba, aqui a gente tem frutose 6-fosfato, então a gente tem desse lado aqui, justamente para fazer do outro lado, do outro extremo, formando meio que digamos assim, uma molécula simétrica, né? Perceba aqui, se a gente for fazer uma linha aqui e tudo. E justamente a gente vai ver o sentido disso na próxima reação. Então a gente colocou esse fosfato, né? E virou frutose 1,6 bifosfato. Perceba, normalmente a energia padrão livre associada a essa reação é relativamente alta negativamente. Eu falo alta negativamente porque tem um valor bem baixo, sabe? Tipo, em módulo tem valor alto. Vocês entenderam? Então, essa é a terceira reação, né, das 10, mas é a segunda etapa irreversível. Então, a gente tem a próxima etapa reversível, que é uma enzima, né, que tem um nome maior, mas que também é chamada de aldolase, para os mais íntimos. Acaba que a aldolase vai quebrar, né, clivar justamente nessa porção aqui, vai formar duas moléculas bem parecidas. São no vídeo de carboidrato a gente falou, né, de duas trioses, são essas daqui. No caso, a de hidroxiacetona, né, fosfato, eu não falei com fosfato, né, era só de hidroxiacetona, né, mas aqui a gente tem um fosfato, e o gliceraldeído 3-fosfato. No caso do carboidrato, a gente falou o gliceraldeído em si. Então, a reação é relativamente, a energia não é tão alta, né, então acaba que ocorre, ambas as vias ocorrem em reações celulares, certo? Então, acaba que aqui mais ou menos acabou a fase de preparatória, né? Justamente quem vai para a próxima etapa é apenas o gliceraldeído 3-fosfato. Então, ocorre que nas nossas células a gente tem uma enzima, uma isomerase, que faz essa reação, justamente para transformar essa de hidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato, certo? Então, aqui começa a fase já que a gente começa a receber energia, né? Nesse caso, a gente vai receber energia na forma de NADH, que vai ser, por meio de transportador, levado para a mitocôndria para as próximas etapas, né, de geração de energia. Pois bem,
O glicerol D3-fosfato vai receber um fosfato inorgânico, né? Perceba aqui que justamente a gente tem esses dois hidrogênios, um hidrogênio fica na forma protonada e o outro, justamente por essa energia formada, ela vai gerar, né, NADH, justamente por essa enzima. O nome das enzimas são bem intuitivas, por exemplo, aqui, ó, glicerol D3-fosfato, que é essa molécula aqui, desidrogenase, justamente porque vai retirar esse hidrogênio daqui e daqui, certo? Formando o NADH. E perceba que aqui eu vou falar sempre duplicado, porque justamente foram formados, né, duas moléculas de glicerol D3-fosfato, então as próximas reações das 6 até a última vão ser sempre dobrado. Então aqui a gente vai ter no final, por moléculas de glicose, 2 NADH. Então a gente vai ter 1,3 bifosfoglicerato. A próxima reação também é reversível, né? A gente vai ter a formação agora de um ATP, justamente esse fosfato aqui, desse carbono, vai se associar a um ADP, adenosina difosfato, para formar um ATP. Justamente um cofator, né? Magnésio, e o nome da enzima é fosfoglicerato sinase. Quando a gente fala de quinase, sinase e tudo, é justamente para adicionar fosfato. Mas espera aí, esse daqui não é o fosfoglicerato. Por que você está falando isso? Justamente, como é uma etapa reversível, e na gliconeogênese a gente vai ver meio que as etapas, ao contrário, né, da glicólise, acaba que o nome dessa enzima se deu justamente desse 3-fosfoglicerato, que ele vai ganhar uma molécula de fosfato a partir da creva de ATP. Por isso que ele tem esse nome, né? Fosfoglicerato sinase, devido à etapa, né, que ocorre na gliconeogênese, que aqui é o contrário do que a gente está vendo nessa rota metabólica, certo? Então, aqui temos outra etapa reversível, né, que justamente esse 3-fosfoglicerato, ele vai mudar, né, a posição do fosfato, em vez de ser do carbono 3, vai para o carbono 2, certo? Essa enzima é fosfoglicerato mutase. Vocês já estão vendo que muitas dessas utilizam magnésio como cofator, certo? Acaba que a penúltima etapa envolve a liberação de água da molécula, né? No caso do 2-fosfoglicerato. Esse hidrogênio aqui, com essa hidroxila, libera água e forma aqui, então, uma dupla ligação, que forma, então, um grupo mento-enol. Então, por isso, os nomes também são intuitivos. Então, é uma fosfo-enol-piruvato. Olha, já tem o próximo nome de piruvato, significa que a gente está terminando. Justamente também aqui, porque dá 9 do 10. Então, a próxima etapa, a última, né, e a terceira etapa irreversível, né, preste bem atenção nas irreversíveis. Se precisar, pode voltar o vídeo. Então, a gente tem essa fosfoenolpiruvato, que é PEP, né, os mais íntimos, e ela vai justamente perder essa molécula de esse fosfato, justamente, e vai doar para o ADP, e formando uma molécula de ATP, adenosina trifosfato. E a gente vai ter o piruvato, enfim. Aqui, então, a gente recebeu a terceira e quarta, se a gente for pensar que é dobrada, né? A terceira e quarta molécula de ATP, né? Dessa fase de justamente você resgatar o seu investimento, entre aspas. Então, como a gente gastou 2, né, na fase preparatória, o saldo final de 2 moléculas de ATP por glicose, certo? E aqui temos 2 moléculas de piruvato, também não podemos esquecer disso. Então, ocorre que em situações mais intensas, né, tanto a gente, né, os seres humanos, quanto outros animais, em situação de, digamos assim, alto desempenho aeróbico, físico e tudo, é comum a gente ocorrer a famosa câimbra, né, que já nada mais é que formar acúmulo, né, de lactato/ácido lático, né, no nosso organismo. Porque, como que se dá isso? Justamente, a gente tem que relembrar do processo da glicerol D3-fosfato desidrogenase. Lembra que eles pegam um NAD+, e transformam em NADH, certo? Ocorre que, se você parar para pensar, esse metabolismo de glicólise é muito acelerado, certo? Então, é natural que você forme muito NADH. E acaba que, para você fazer mais degradação de glicose por glicólise, você vai precisar da forma NAD+, certo? Mas como? Se você produzir uma atividade muito acelerada, muito NADH. E acaba que esse NADH, para ele voltar a ser NAD+, ele tem que passar por todo o processo
de fosforilação oxidativa. Pode ser que numa atividade mais intensa, isso não seja, digamos assim, viável de tempo. E acaba que nosso organismo encontrou uma forma justamente de liberar, né, de voltar essa forma de NADH, NAD+, né, justamente para receber mais elétron, né, justamente naquela face da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Então, uma forma de deixar livre o NAD+, certo? Então, aqui justamente você vai estar reciclando esse NAD+, e o piruvato vai sofrer a ação, né, dessa enzima, lactato desidrogenase. Normalmente, o nome recebe a reação oposta, né, o lactato desidrogenase, certo? Então, a gente vai formar lactato ou ácido lático, né, dependendo do pH do meio, como você quer chamar. A única diferença é que o ácido lático teria um H aqui, não estaria ionizado. E assim, perceba que essa reação é altamente favorável para a produção, né, de lactato, e assim você libera esse NAD+, para ele poder justamente atuar de novo na glicólise, certo? Então, aqui justamente eu trouxe outra imagem para reforçar, né, esse ciclo, né, a glicose justamente vai formar 2 piruvatos, e justamente essa etapa aqui é a da reação número 6, da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. E aqui, por meio da fermentação lática que a gente viu, meio que recicla esse NAD+, NADH, transformando em NAD+, em um tempo mais rápido, né? Justamente para quando a gente está envolvendo práticas mais energeticamente, né? Mais intensas, né? Justamente desse modo. Então, a gente trouxe aqui, a gente vai trazer o último, né, exemplo, que é da fermentação alcoólica, que ocorre em alguns micro-organismos, né? Justamente o princípio da produção de álcool. A gente tem, em condições anaeróbicas e tudo, também ocorre, a fermentação como um todo ocorre na ausência de oxigênio, né? Então, a gente tem o piruvato que vai sofrer duas reações seguidas. Primeira, pela piruvato descarboxilase, né? Como o próprio nome diz, o piruvato vai perder essa porção, né, do ácido carboxílico e vai liberar o CO2. Assim, formando uma molécula de acetaldeído, certo? Que é uma aldeído, né, no final das contas. Perceba que essa enzima aqui, nesses 2 cofatores, tanto o magnésio como o TPP. TPP, só por curiosidade, é a tiamina pirofosfato, né, uma modificação de uma das vitaminas, né. Se você lembrar de bioquímica 1, várias das vitaminas atuam como cofatores, né, ao serem modificados por alguns grupos, né? No caso aqui, o pirofosfato. Então, esse acetaldeído, ele vai sofrer a ação da álcool desidrogenase e vai estar associado com etanol. Então, é um álcool desidrogenase. É a etapa oposta que justifica o nome, né, dessa enzima. Então, assim, a gente vai ter o etanol. E também, uma coisa muito interessante, você pode estar pensando, né, o etanol, certo, justamente para bebidas. Mas e para panificação? Onde que entra aqui? O etanol, justamente, ele vai evaporar, né? Justamente quando você está aquecendo a massa. E o que importa, no final das contas, é o CO2 liberado. Esse CO2 vai fazer com que a massa enche, então ela cresce, né? O pão cresce, justamente. É por isso que é importante. E quando você está usando, né, fermento biológico, no caso, justamente estou falando do fermento biológico, que são as leveduras e tudo, elas podem usar como energia tanto a glicólise quanto toda a etapa, todas as etapas, assim, glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa na presença de oxigênio. Por isso que é importante, eles mandam geralmente, quando você usa fermento biológico, deixar em recipientes fechados, né, justamente para estimular essa condição de anaerobiose. E uma coisa muito interessante, quando a gente ingere, né, o etanol, quando a gente justamente ocorrem espaços reversos, meio que reversos. O etanol, né, sofre a ação dessa enzima, forma um acetaldeído, né, que está associado principalmente à dor, à sensação de ressaca e tudo, justamente volta a ser piruvato. Então, é basicamente isso. Eu agradeço a atenção de vocês e vejo vocês no próximo vídeo.